Alô, você! Bom dia, boa tarde, boa noite! Tudo bom? Eu estou aqui para falar com vocês 5 coisas que eu acho muito interessantes no livro de Tobias. Você deve ter algum amigo Tobias, eu tenho um amigo Tobias, um abraço Tobias. Todo mundo está ligado nesse livro por causa do romance. Eu quero tirar os olhos, né, do romance, né, vamos focar em outras coisas. Como eu falei, a Bíblia eu acho interessante porque ela tem dados históricos muito importantes, que falam sobre civilizações antigas, que em muitos outros livros se temos algumas citações sobre as civilizações, são poucas. A Bíblia é um livro muito importante, de fácil acesso e que contém muitos dados importantes do mundo antigo. Beleza, dividi 5 pontos importantes que eu achei muito interessante que fica aí o convite para você estudar esse livro, analisar. Primeiro, contexto histórico. Você for ver o tempo em que é escrito, esse livro que é descrito, mais ou menos ali por volta dos séculos 8, 7 a.C., e num tempo de diáspora dos judeus. O que é isso? Aquela região de Israel é conquistada e o autor do texto ele vai viver em terras distantes, terras pagãs, com outros costumes, convivendo com outros povos. Ali, vamos portar aqui o coisa de Israel, Tales ou Fael, põe aí uma mapinha de Israel, e mais ou menos para cá está o território assírio. É por aqui assim que o autor escreve esse texto. Então, num contexto de diáspora, longe da pátria amada dos judeus, em terreno pagão, convivendo com outras culturas, um outro rei, com outros costumes, com fortes influências politeístas. É muito interessante esse contexto em que o livro é escrito. Segundo ponto, quando fala do cego Tobit, o pai do nosso ator principal, Tobias, que você for ver, acho que Tobit tem até uma importância maior no livro, é mais citado assim. É legal que fala, ele é da tribo de Naftali, ele é deportado, então ele sai da sua terra, ele vai morar em Nínive. Então é um território assírio. Então é legal que fala o quê? Fala detalhes da cidade, da geografia, o tempo de viagem, a dificuldade que ele tem de sair do seu território e viver num território pagão. Terceiro ponto, fala da divisão do reino de Israel. Em um vídeo antigo, nós falamos sobre no livro de Samuel, desse processo você pode olhar aí, o Fael ou o Thales deve colocar o linkzinho em algum lugar aí, desse processo de unificação do povo, né? Sair do sistema tribal para um sistema de monarquia. Neste tempo, o reino de Israel já foi dividido. Então o autor ali fala, né, que Tobit, e é escrito algumas coisas em primeira pessoa, que o Tobit ele sai da sua terra e ele vai prestar o culto em Jerusalém. E ele fala das pessoas, né, principalmente o povo ali da tribo de Naftali, que vai prestar culto no bezerro de ouro de Jeroboão, que foi um dos reis de Israel. Esse bezerro de ouro ficava na região de Dan ali, na região montanhosa da Galileia. Vai voltar, você pode colocar um mapinha aí em algum lugar aí. Então ele já fala desse dado histórico muito importante, divisão do reino, esses diferentes locais onde o pessoal de Israel ia prestar culto. Esse é um dado importante porque você tem aí sobre uma civilização antiga dos hebreus. Você é um dado que você tem aí sobre a divisão desse reino. Você vê o contexto em que essa história está acontecendo, está sendo escrita. A divisão dos locais, né, sagrados em que você presta culto. Você vê essa diferença de uma mentalidade que ainda mantém o culto em Jerusalém e uma outra que se separou desse reino, sofre, né, outras influências culturais, está fazendo culto a um bezerro de ouro, a um ídolo de ouro. Então é um dado histórico muito importante. Em quarto, que eu acho interessante, que Tobit ele fala do dízimo. Hoje nós temos essa ideia de que tipo assim, você paga o dízimo ali com o dinheiro, um valor mensal e tal. Na época, a moeda não era a única, né, fonte de pagamento e tal. Você pagava alguma coisa, você comprava alguma coisa com terras, com serviço, com pessoas, né? Você vendia pessoas, você trocava coisas, animais, então tudo era uma moeda de troca. Então ali ele fala
dos primeiros frutos, a importância do azeite, as primeiras lãs das ovelhas, os primeiros animais, tudo que era primeiro, né? Ele fala as primícias, né? Tudo que vinha primeiro, os primeiros frutos, os primeiros lucros, tudo, essas coisas eram dadas como dízimo. Então eles deixavam lá em Jerusalém. Algumas outras pessoas, por causa dessa realidade do reino dividido, né, prestavam culto, davam dízimo ou ajudavam em outro lugar, na região de Dan, lá para o bezerro de ouro. Isso eu acho muito interessante você ter essa noção, né? Quando fala dízimo, automaticamente nós pensamos em dinheiro, mas não. Para eles, o comércio funcionava de uma maneira diferente. Então você entende que há uma cultura diferente, uma relação comercial completamente diferente da que temos hoje. E em quinto lugar, que eu acho que é muito interessante, é uma sucessão, né, no reinado assírio. Então, se você for ver, se você for procurar em algum livro de história sobre os reis do Império Assírio, você vai achar poucos registros. A Bíblia é um livro que, vamos supor, a história da humanidade contada de acordo com o ponto de vista dos hebreus e a sua relação com os demais povos. Então é legal que ele mostra uma sucessão de reis do Império Assírio. O primeiro, que fala aqui, que é citado por Tobit, é Salmanasar. O segundo que ele fala aqui é Sanaqueribe. E em terceiro, Azaradon. Você tem esses três registros. Esse terceiro rei, Azaradon, é o no qual acontece essa história de Tobias. Ele sai da sua casa junto com Rafael, um guia estranho, depois você vai ler, você vai entender. Tobit, ele fala desses dois reis antecessores, conta como era o contexto na época, como ele vivia, sendo ele hebreu, ele judeu, vivendo em uma terra pagã, como ele fazia para manter o seu estilo de vida, o seu culto, manter as suas festas, fugindo de perseguição. Ele fala a diferença entre o rei e o outro, um que era mais tolerante, o outro que era menos tolerante. Então, por esse registro, você começa a entender as relações do povo assírio com os refugiados, os deportados, né, que vinham do reinado de Israel. Então, esses são 5 pontos de conteúdo histórico que eu acho muito interessante nesse livro, que por causa do romance, a galera olha muito mais para o romance do que para o contexto histórico, a importância dos registros, tanto da civilização hebreia que vivia a sua diáspora, como as civilizações com as quais eles conviviam. Então, se você quer aprender um pouco mais, entender um pouco mais sobre o mundo antigo, a mentalidade desse povo, o conceito de religião, de sagrado, né, a vida comercial, a Bíblia é uma excelente referência bibliográfica. Então fica o convite para você estudar e preste atenção nesses 5 motivos aí, nesses 5 pontos importantes. Então, para você que gostou desse vídeo, fica aí o convite, pode assistir os outros vídeos aí, tem outros temas que nós falamos aí, tem o vídeo eu e o Fael, o vídeo da gente caindo na estrada, tem os outros vídeos que eu falo sobre outros temas históricos importantes. E fica aí, convite, você se inscreva no nosso canal, dá o seu joinha, comenta, compartilha, deixa a sua dúvida, se você quer saber de alguma coisa, escreve aí que a gente pesquisa e responde para você. Valeu!